Muita gente acha que é uma excelente alternativa investir em fundos de investimento para aposentadoria. Só que isso não é necessariamente verdade, muito pelo contrário, na verdade. Isso porque 92,31% dos fundos aqui no Brasil perderam para o índice de referência. Isso não sou eu que estou falando, quem está falando é a S&P Global, que faz a pesquisa mais importante do mercado sobre fundos abertos. E para você que não sabe a diferença de um fundo aberto e um fundo fechado, um fundo aberto é aquele que você negocia, né? Você compra uma cota diretamente do fundo. Um fundo fechado é aquele fundo que você negocia no mercado mesmo. Você digita lá um código de negociação e compra uma cota de alguém que está vendendo aquela cota, como é o caso, por exemplo, dos fundos imobiliários. Então, nesse vídeo aqui eu estou falando especificamente de fundos abertos, ok? Aqueles fundos que você vai comprar tem lá fundo de renda fixa, fundo de crédito privado, fundo multimercado, fundo XYZ, esse tipo de fundo. Segundo a Spiva, que é basicamente aí a S&P Índices versus Actives, né, que são justamente esses fundos de gestão ativa aí, os fundos abertos. Segundo esse estudo, que é o estudo sim mais aceito pelo mercado sobre o assunto, nos últimos 10 anos 92,31% dos fundos aqui no Brasil perderam para o índice de referência. Mas isso não se replica somente aqui no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, 92,19% dos fundos perderam num período de 15 anos. No Canadá, por exemplo, 94,57% num período de 10 anos perderam do índice de referência também. Lá na Europa, 92,84%. Ou seja, é uma coisa que replica no mundo inteiro. No mundo inteiro isso acontece. Isso infelizmente acaba acontecendo aí com os fundos de gestão ativa. Agora, se você pega esse 1 ano, 6 meses, se você pega esse prazo menor, você vai ver que é muito comum que os fundos de gestão ativa, vários deles consigam, uma grande parte deles consigam superar o índice de referência. Em prazos mais curtos isso acontece, mas no longo prazo isso praticamente nunca acontece, salvo raríssimas exceções. Mas por que isso acontece se os gestores de fundos, eles têm tanto dinheiro e eles são tão estudados e eles sabem tanto como gerir aquilo ali? Por que mesmo sabendo, sendo tão bons em gestão, mais 1 a cada 10 consegue superar o índice, enquanto 9 estão perdendo? Isso acontece principalmente por 3 motivos, e são 3 motivos muito importantes. Por quê? O primeiro motivo é um motivo que não tem muito o que fazer, é um motivo que realmente é justo, não tem problema nenhum com ele, que é o fato de existir a taxa de administração. A taxa de administração ela é cobrada anualmente, geralmente gira em torno ali de 2% ao ano, 2,5% ao ano, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E isso vai ser cobrado sobre o patrimônio líquido do fundo, o que não tem problema nenhum. Ok, é o salário de quem está trabalhando no fundo, da gestora e tudo mais, sem problema nenhum com isso, mas isso também acaba afetando um pouco, é claro. Mas esse não é o principal problema. A taxa de administração está longe de ser o principal problema. Tem uma outra taxa que ela sim é um problema, que é justamente a taxa de performance. Por quê? Porque a taxa de performance acaba corroendo a rentabilidade do fundo quando ele vai muito bem. E aí, quando ele vai muito mal, essa taxa de performance não é devolvida para você, não é devolvida para o fundo. Então, você acaba corroendo a rentabilidade quando está indo muito bem, e quando está indo muito mal, acaba também, a rentabilidade já foi corroída, e ainda se corrói um pouco mais ainda com a taxa de administração. Então, você acaba perdendo muito dinheiro quando está subindo, e perdendo muito dinheiro quando está caindo também. E a taxa de performance acaba, ao longo do tempo, né, no longo prazo, destruindo completamente a rentabilidade dos fundos. Por isso que ela é uma taxa extremamente tóxica para o mercado, uma taxa que não faz sentido você investir em um fundo pensando em longo prazo, caso esse fundo tenha uma taxa de performance. Pensando em longo prazo, certo? Porque no curto prazo as coisas mudam, é claro, e no curto prazo tem outras estratégias, e no curto prazo você pode ganhar dinheiro num fundo de investimento. Mas, como eu falei, tem mais um terceiro motivo, e eu diria que esse terceiro motivo é o maior dos motivos. Pois é, não é taxa 1 nem taxa 2, é a terceira coisa. E qual que é essa terceira coisa que acaba corroendo a rentabilidade dos fundos no longo prazo? É uma coisa chamada necessidade de liquidez por parte do fundo. Basicamente, durante os períodos de bonança, os fundos, no geral, acabam recebendo mais aportes por parte das pessoas que são cotistas. E o que acontece? Esse dinheiro, muitas vezes, tem que ser alocado, ele não pode ficar parado por conta de regulamentação do fundo, por conta de regras internas do fundo ou regulamentação mesmo. Então, o gestor ele tem que pegar essa grana nova que está entrando e investir em coisas que ele possa investir. E essa grana muitas vezes não vai poder ficar parado, e mesmo quando pode, os gestores não costumam deixar muito parado não.
Então eles vão lá e investem. Coloca dinheiro em tal lugar, coloca dinheiro em outro lugar, coloca dinheiro em um monte de ativos diferentes e até aí tudo bem, sem problema nenhum. O problema vem quando acontece uma grande queda ou uma crise ou algum problema do tipo no meio do caminho que vão acontecer. É inevitável que no longo prazo aconteçam crises, aconteçam problemas. Então, quando acontecem essas coisas, esses mesmos cotistas que enfiaram um monte de dinheiro no fundo começam a querer sacar. E quando eles começam a querer sacar, o gestor do fundo é obrigado a vender para conseguir justamente pagar esses cotistas. Então, por conta disso, um volume muito grande de pessoas querendo vender, e pessoas querendo vender, e vender, e vender, e vender, o gestor acaba ficando de mãos atadas durante crises e tendo que executar essas vendas para pagar as pessoas, para pagar os cotistas. E o gestor acaba por vender no pior horário possível, vender quando está na baixa e comprar quando está na alta. Ele acaba tendo que fazer esse movimento por conta de falta de planejamento no fundo e por conta de regras não muito maleáveis lá dentro. Isso porque a grande maioria dos fundos, elas são compostas de uma forma que vai dar bastante dinheiro para o gestor, bastante dinheiro para a equipe de gestão e não vai estar se importando tanto com você. Porque muitas vezes, se o fundo conseguir um grande capital, um grande patrimônio durante um período curto de tempo, por conta desse incentivo de justamente mostrar rentabilidade para atrair gente, então ele acaba adotando estratégias extremamente arriscadas, estratégias que são perigosas, para conseguir esse resultado espetacular que vai chamar a sua atenção, vai chamar a atenção de quem está vendo, e essa pessoa que está vendo aí vai acabar comprando cotas do fundo, e o gestor vai ganhar com esse patrimônio total do fundo e não se importando muito com a quantidade de risco que está sendo tomado ali naquela coisa, sem se preocupar muito na preservação patrimonial do que está ali dentro, e sim com o patrimônio próprio dele, porque quanto mais dinheiro no fundo, mais dinheiro ele ganha. É um incentivo que é amplamente utilizado no mercado e que infelizmente acaba gerando esse tipo de distorção, esse tipo de coisa extremamente negativa também. Bom, são esses três fatores, os três fatores principais que ocasionam isso. Fora isso, ainda tem vários outros também. Só que eu não vou me alongar muito porque, sem dúvida, esses aqui são os principais. E o que um gestor pode fazer para isso não acontecer? Para estar nesses 10%, nesses 10, 9, 8, às vezes menos por cento de fundos que conseguem superar um índice ao longo do tempo. O que um gestor pode fazer é justamente abrir mão do próprio dinheiro. Por isso que é tão difícil. Por quê? Porque ele vai ter que lutar contra incentivos claros dele ganhar mais dinheiro. Seria justamente não colocar a taxa de performance, deixar uma taxa de administração que seja atrativa, 2% para de gestão ativa é ok, não tem problema nenhum, beleza, mas sem taxa de performance, com a taxa de administração mesmo, sem problema, só que também colocando ali que a liquidez do fundo vai ser muito para frente, D mais muitos, não D mais 5, D mais 10, D mais 20, não, realmente uma liquidez mais prolongada ali, muito mais dias para a pessoa conseguir sacar, porque daí o gestor consegue ter uma estratégia maior ali de alocação e consegue muitas vezes se livrar um pouco dessa pressão de gente querendo sacar, gente querendo sacar e ele tendo que executar tudo. Outra coisa que ele pode fazer também é prestar atenção na gestão ali do caixa do fundo para conseguir ter uma liquidez maior em alguns ativos, fazer uma estratégia mais ponderada, menos arrojada, mesmo nos fundos arrojados, porque dessa forma ele vai conseguir ao longo do tempo, durante muitos anos, manter uma performance boa e não durante só um pequeno período para atrair muita gente e ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo. Por isso que é tão difícil você investir num fundo de investimento aberto que consiga superar índices de referência no longo prazo, por conta dos incentivos. E os incentivos são muito mais para não fazer a coisa certa do que para fazer a coisa certa. Mas bom, por esse vídeo é isso. Meu nome é Cauê Morostegan, pra você que não sabe, não sei se eu falei meu nome no começo do vídeo, mas deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!